choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Oh, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Por isso tudo vai bem. Teu amor não falha. Eu sei que tudo vai bem, porque teu amor não falha. O teu amor não falha. Graça e paz nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento dEle. Nós estamos aqui para o nosso culto. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos ministrando sobre essa série Amor, o caminho mais excelente. Eu creio que cada um de nós tem sido afetados pela palavra que nós temos recebido. Hoje nós vamos encerrar essa série. Falamos muitas coisas dentro do assunto andar no amor de Deus, e isso tem sido muito edificante para cada um de nós. Temos ouvido experiências dos irmãos a respeito da prática dessa palavra, o quanto ela tem abençoado as nossas vidas. Nesse momento nós vamos receber o nosso irmão Fernando, que estará trazendo a palavra do Senhor. Se prepara, abra o teu coração para aquilo que Deus vai transmitir nesse dia de hoje. Graça e paz ao seu coração. Curva a sua cabeça e vamos colocar esse tempo diante do Senhor. Pai, nesse momento nos colocamos vulneráveis a Teu Espírito. Reafirmamos nossa total dependência a Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa... oramos para que o Senhor nos dê uma atmosfera livre, para que possamos compartilhar a Tua palavra, Senhor, com graça. Ó Senhor, e que o Senhor nos dê compreensão, entendimento, Senhor, para alcançarmos as necessidades vitais de cada um, Pai. Destila, Senhor, a Tua doutrina como a chuva, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. E dai-nos, acima de tudo, Pai, um coração responsivo diante da Tua palavra. Glória a Deus. Amados, o Evangelho de Mateus, ele termina com uma declaração célebre do Senhor Jesus,
quando ele formaliza uma grande comissão com a responsabilidade de discipular as nações. E eu pensando nisso, eu quero trazer um episódio que demonstra de uma maneira muito efetiva como nós podemos interagir com essa grande comissão, vivenciando um discipulado através de um espírito reconciliador. Então, em cima dessa série, O Amor, o Caminho para a Vitória, eu quero falar hoje dos efeitos poderosos de um espírito reconciliador. Então eu convido você a abrir comigo a Bíblia em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 8. É um texto um pouco longo, mas é importante se você puder acompanhar com a gente. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 23. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por ali, porque os sírios descem ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinham avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Versículo 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou aos seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não ao rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Ele disse: vai e vê onde está, para que eu envie e mande trazê-lo. E foram e fizeram-lhe saber disso. Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército que tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Versículo 19. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Mas ele disse: não os ferirás. Ferirás tu os que tomaste prisioneiro com tua espada e com teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam. E os despediu e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Aleluia, glória a Deus. É interessante notar que, por causa de um homem, uma guerra que durava décadas, um conflito de dimensões internacionais simplesmente acabou, por causa de um homem. E eu quero mostrar para vocês aqui, vamos entender aqui o que estava acontecendo. Havia um conflito entre o rei de Israel e o rei da Síria, né? E o rei da Síria nutria sentimentos de ódio, sentimentos de destruição pelo rei de Israel. Tanto que ele procurava articular várias ciladas. Só que Deus, ele revelava para Eliseu as armadilhas, as ciladas,
Então o profeta Eliseu se dirigia ao rei de Israel e lhe orientava: olha, não suceda dessa maneira, não passe por aqui, não passe por ali. E por causa disso, Deus, através de Elias, efetuou grandes livramentos ao rei da Síria. Algo tremendo, grandes livramentos. Só que isso passou a incomodar muito o rei da Síria. Tanto que ele começou a pensar que haviam delatores no seu meio. E quando ele foi fazer o inquérito, para saber se haviam espiões, ele ficou sabendo que, na verdade, era o problema dele era o profeta Eliseu. Então, toda a sua ira agora se concentra ao profeta Eliseu. Então a guerra agora passa a ser uma guerra pessoal contra Eliseu. Então ele arma uma tropa fortíssima e vai a Dotã, onde se encontra o profeta. E é interessante notar que toda aquela cidade foi sitiada. A cidade de Dotã foi sitiada. E o moço do profeta acordou bem cedo, foi daquela espreguiçada matinal, e quando ele percebeu, ele viu que estava a cidade sitiada pelo inimigo. Então, o moço do profeta entra numa situação de apavoro, perplexo, se dirige ao profeta Eliseu: nós estamos encurralados. Só que o profeta Eliseu agia num outro espírito, ele tinha uma outra percepção dos fatos. Então o profeta Eliseu disse: calma, rapaz, calma, porque mais são aqueles que estão conosco do que os que são contra nós. Então ele ora para que Deus abra os olhos do moço, e quando Deus abre os olhos daquele jovem, quando então ele enxerga o exército de Deus ali, carros e carruagens de fogo, então ele se acalma. Então, quando o exército inimigo vem para prender mesmo Eliseu, ele ora a Deus: olha, Deus, eu não quero problema com esse povo, eu não quero conflito, fere-os de cegueira. Então Deus, ele fere-os de cegueira, e naquele momento todo um exército totalmente equipado, munido para a guerra, fica totalmente inoperante diante de Eliseu. Totalmente inoperante e desestruturado. Então Eliseu, ele disse: olha, o problema de vocês não é comigo, o problema de vocês não sou eu vou levá-los ao rei de Israel em Samaria. Eu acho interessante o que acontece ali, porque havia um grande exército, e eu acredito que Eliseu deve tê-los colocado numa fila indiana ali, encabeçando ali aquela fila, e os levou pela mão até Samaria. E chegando lá em Samaria, o rei de Israel, aproveitando da situação, pensou consigo mesmo: agora é a hora da vingança, é a hora de me vingar dos meus inimigos, matá-lo-ei. Ele fala assim, Eliseu diz: não, você não vai matar, pelo contrário, você vai agir no outro espírito, você vai oferecer comunhão, você vai oferecer pão, você vai oferecer comunhão e liberdade. E é muito interessante que a Bíblia diz que nunca mais, por causa dessa atitude, nunca mais tropas sírios entraram em Israel. Uma guerra acabou por causa de um espírito de reconciliação. Olha o poder desse espírito reconciliador, magnífico. É interessante ali que, importante a gente notar que, literalmente, Eliseu estava discipulando duas nações. Ele mudou a história e o coração de dois reis, por causa de um espírito reconciliador. Por causa de um espírito reconciliador. E a Bíblia diz que não mais entraram tropas em Israel, nunca mais. Por causa de um homem que tinha capacidade, que tinha a graça de Deus,
que tinha unção para discipular as nações, uma guerra acabou. Uma guerra de conflitos e dimensões internacionais. E Deus, meus amados irmãos, nesses últimos dias nós temos, obviamente, visto um cenário político, um cenário de guerra, de muitos conflitos, né, de combates, de diversas formas. E Deus está procurando, nesse momento da igreja, mais do que nunca, pessoas que tenham a habilidade de se colocar nesse lugar sobrenatural chamado brecha. Sabe? Para sermos não apenas termos a resposta, mas sermos a resposta nesse momento tão importante da igreja. Se nós não soubermos combater o bom combate da fé, irmãos, e não sermos a resposta como igreja, poderemos ser facilmente neutralizados pelo inimigo. Que a minha oração, o meu desejo é que a gente possa receber, vivenciar mesmo, esse espírito de Elias. Porque o que nos une não são partidarismos. O que nos une é o espírito da cruz, é a cruz de Cristo. Quero ler com você alguns versículos aqui do que a gente acabou de ler, para a gente pegar alguns pontos importantes aqui. No versículo 9, está escrito assim: mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por esse lugar, porque os sírios descem ali. Guarda-te de passar por esse lugar. Sabe, amados, quando o rei da Síria tramava emboscadas, de repente, todo o plano já estava descoberto e os intentos neutralizados. Porque quem age nesse espírito reconciliador, irmãos, quem se move nesse espírito reconciliador, traz a revelação de Deus para a sua vida, sabe? E desarma, de fato, as armadilhas de Satanás. Quem anda nesse espírito mediador, nesse espírito reconciliador, não é pego de surpresa. Ele consegue desarmar as ciladas do diabo. Sabe? E é muito importante esse texto aqui, é interessante esse texto. Guarda-te de entrar nesse lugar. Guarda-te de entrar na armadilha do inimigo. E para a gente entender um pouquinho dessa palavra armadilha, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que significa ofensa. Porque a armadilha e ofensa está extremamente ligado no Novo Testamento. Essa palavra ofensa, ela vem da raiz grega que significa raiz. Isca, aliás. E sempre que você sofre uma ofensa, na verdade você está implícito aqui a ideia de armadilha, se você cai na isca da ofensa. Então, se você reage no espírito da ofensa, quando qualquer um age no espírito da ofensa, ele morde a isca. E a Bíblia aqui é muito clara: guarda-te da armadilha. Jesus, ele disse o seguinte: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Eu acredito que o nível mais alto de maturidade espiritual é quando a gente entende e consegue desarmar as ofensas e não cai na armadilha da ofensividade. Porque muitos têm caído nessa armadilha, muitos mesmo. Caído na armadilha da ofensa, na armadilha da amargura e do ressentimento. E eu dou glória a Deus porque Eliseu era homem como nós. Homem como eu e você. Se a gente voltar um pouquinho antes, no capítulo 2, não era esse espírito que estava sobre ele. Quando zombaram dele, alguns jovens zombaram de Eliseu, chamando careca, sobe careca, o que ele fez? Ele amaldiçoou. Mas graças a Deus, porque esse homem, ele aceitou o tratamento de Deus. Aleluia.
Nós podemos, irmãos, aceitar o tratamento de Deus e sermos tratados, graças a Deus, pela graça do Evangelho, pela cruz de Cristo. Olha que tratamento. No capítulo 2, um homem intransigente, um profeta que não pensava duas vezes, amaldiçoou, 42 jovens morreram. Agora aqui no capítulo 6 era um outro espírito. Um outro espírito. O espírito reconciliador. O espírito mediador. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você reage no espírito da ofensa, você mordeu a isca do diabo. Que o Senhor nos dê discernimento para desatar as armadilhas de Satanás, para não sermos presas tão ingênuas. Quantas vezes nós pecamos, amados, por termos sido tão ingênuos e não termos percebido as ciladas do inimigo. Mas graças a Deus porque temos um espírito de sabedoria e de revelação. Graças a Deus por esse espírito de Cristo que nos eleva acima dos ataques do diabo. Nós não precisamos cair nas ciladas do diabo. Nós não precisamos cair na ofensa. Nós não precisamos. Versículo 10. Aleluia. E o rei da Síria enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e que lhe tinha avisado. E assim se salvou não uma nem duas vezes. Olha só. Por causa de uma palavra liberada no Espírito certo. Por causa de uma palavra liberada no Espírito certo, nós podemos salvar indivíduos. Nós podemos salvar famílias de serem destruídas. Você pode desarmar toda a armadilha que Satanás tenta trazer com consequências até geracionais. Por causa de uma palavra no espírito do conselho de Deus, no espírito correto, não no espírito da amargura, não no espírito do ressentimento, mas no espírito reconciliador, no espírito de Cristo. Versículo 12. Respondeu um dos servos. Está no capítulo 6, tá? Estamos revendo aqui alguns versículos para a gente pegar alguns pontos importantes do efeito desse espírito reconciliador na vida de um homem. O impacto que isso pode trazer, não somente na vida dele, mas na vida da sua família, ou talvez até na vida, até numa cidade ou até numa nação. Versículo 12. Respondeu um dos servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Só um espírito reconciliador pode intermediar conflitos. Só um espírito reconciliador. E olha só a estratégia de Deus aqui, é fantástico. Olha como Deus, ele vai inserir aquele homem na brecha daquele conflito. Olha só. Deus, ele revela os planos do rei a Eliseu e faz com que o rei da Síria, né, saiba disso. Então agora o rei da Síria canaliza todos os seus esforços contra Eliseu. Aí Deus consegue colocar Eliseu na brecha do conflito. Versículo 13, olha só que interessante. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: está em Dotã. Então enviou-lhe para lá cavalos, carros, né, uma tropa forte. Chegaram à noite e cercaram a cidade. Ide, versículo 13, ide e mande prender. Olha só, quando você se coloca numa posição de intercessor, talvez você seja alvejado pelo inimigo, mas pode até parecer ser a caça, mas quem se coloca nesse lugar de intercessor nunca é caça, pelo contrário, ele sempre será um caçador. Por mais que Eliseu parecesse vulnerável, ele entendia a natureza da guerra.
Aí no versículo 13 ele diz assim, olha, mande prender a Eliseu. Mande prender esse homem. Nada, irmãos. Nada, nem ninguém consegue prender quem é livre. Nada, nem ninguém consegue prender um coração livre. O pastor certa vez disse aqui, cadeias não podem prender quem Jesus libertou. Cadeias não podem prender quem Jesus libertou. Cadeias de amargura, cadeias da ofensa, cadeias do ressentimento. O amor de Cristo desarma todas elas. O amor de Cristo desarma todas elas. Aleluia. Muita gente pensa que Jesus ele foi vítima na sua morte. Muita gente tem esse conceito. Ó, pobre Jesus, foi vítima na cruz. Não, Jesus não foi vítima nenhuma. Jesus nunca foi vítima na sua morte. Jesus disse lá em João capítulo 10, versículo 18, olha, eu dou a minha vida e torno a tomá-la, porque esse mandamento eu recebi do meu Pai. É como se Jesus zombasse da morte. Eu estou dando a minha vida. Na verdade, quem foi vítima foi Satanás, do extraordinário plano de Deus através da cruz. Que a gente possa ter esse mesmo espírito, irmãos. Esse mesmo espírito. Deus está procurando pessoas que estejam na brecha. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, ele diz, estou procurando alguém que esteja na brecha, que possa fechar o muro, para que seja perante mim por essa nação. Então é um tempo mesmo para a gente pensar nessas coisas. Porque quando Deus, Ele encontra a mim e a você nesse lugar sobrenatural de reconciliação, quando você assume, na verdade, esse lugar de intercessor, porque nós todos somos intercessores. Todos nós somos sacerdócio real, nação santa. Mas a questão é você assumir esse lugar, se posicionar na trincheira. Quando você se posiciona nesse lugar de intercessor, não é que você está sobre pessoas, não é isso. Mas você encontra um lugar de autoridade sobre espíritos que manipulam pessoas e circunstâncias. Essa é a diferença. Essa é a questão. É você se encontrar nesse lugar de autoridade sobre espíritos que manipulam pessoas e manipulam circunstâncias. E é nesse lugar sobrenatural que o Senhor quer nos encontrar como igreja. Mas nós precisamos guardar o coração, para não tomar a forma do mundo, para não tomar a forma da fortaleza, da ofensividade. A gente precisa guardar o coração como igreja. Senão a gente acaba tomando a forma e o sistema do mundo. A gente daqui a pouco está atacando, está falando mal. Perigoso, muito perigoso. A gente precisa guardar o coração e estar na trincheira, como o coração de Cristo. Versículo 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus saiu, e eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, meu pai, que faremos? E ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Uau! Glória a Deus. Como a gente precisa, irmãos, desse batismo de consciência da presença de Deus. Como nós, vocês jovens, precisam dessa consciência, esse batismo de consciência da presença. Isso vai poupar vocês de dores. Vai poupar vocês de pisar no terreno errado. Sabe? Quando a gente tem esse discernimento da presença daquele que maior está em nós, há um rompimento de paradigmas. Você começa a enxergar o mundo não mais de uma forma parcial ou imparcial. Argumentos malignos são quebrados. E a intimidação que paralisa a fé, ela é superada. Como a gente precisa desse batismo de consciência da presença. Batismo de consciência da presença.
daquele que é em mim, daquele que eu sou nele. Eu tenho orado por isso, eu tenho orado por um batismo de consciência, para que eu seja cheio do temor de Deus. Batismo de consciência, da presença, porque esse batismo de consciência vai me levar a ter uma percepção diferente das circunstâncias. Eu não vou ser intimidado, mas eu também vou saber desatar as ataduras da impiedade, as ligaduras da impiedade. Eu vou saber desatar laços do diabo, desarmar o inimigo, guardando um espírito reconciliador. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5 que nós temos o ministério da reconciliação. Aleluia, é o ministério da reconciliação. Glória a Deus, graças a Deus. Versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos, para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu o monte que estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Na ótica do moço, estava encurralado, né? Só que quando Deus abriu os seus olhos, ele viu novas perspectivas. Na verdade, não era ele que estava encurralado. Quem estava encurralado era o exército da Síria. A situação era totalmente inversa. Quando a gente entende, eu falei no começo da grande comissão, Mateus 28, Jesus ele disse, olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas antes disso ele diz, olha, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem está, irmãos, na brecha, sintonizado nesse propósito, tem a presença permanente, a consciência da presença de Jesus. E nesse contexto aqui, revelação é muito mais do que informação, mas é o conhecimento da verdade que me dá o poder de reverter situações de aparentemente perdas. Talvez você esteja até numa situação indesejável hoje, mas em nome de Jesus eu declaro na sua vida, receba luz, sob um ângulo da verdade que ainda você não percebeu. Receba luz. Aleluia. Versículo 18. E desceram contra ele, e orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Eu gosto dessa palavra. Feriu de cegueira. Aquele exército suficiente para cercar uma cidade. Eles não estavam cercando a casa de Eliseu, olha só o texto. Eles estavam cercando Dotã, olha só. Todo um exército, agora totalmente vulnerável, absolutamente cego, cegos ofensores. Todo aquele preparo bélico, treinamento, munição agora totalmente sem inutilização nenhuma, totalmente inoperante. Olha só. Perceba isso, que a nossa maior arma ainda é a paz de Cristo. A maior arma da igreja é a paz de Cristo. É a paz, irmãos, que desarma as tropas de Satanás, com certeza. Nós só iremos neutralizar essa situação no espírito correto, no espírito certo. Só tem uma coisa que explica biblicamente a intervenção de Jesus na vida de Saulo. Você já parou para pensar nisso? Só tem uma coisa que, biblicamente falando, ela me dá base para entender a intervenção de Jesus sobre Tarso de Saulo, Saulo de Tarso. A Bíblia fala que Estevão, ele foi cúmplice da morte de Estevão. E é interessante que a Bíblia diz que as vestes de Estevão foram colocados aos pés de Paulo.
E isso tem uma leitura extremamente forte, porque responsabiliza Paulo sobre a morte de Estevão. Agora, preste atenção. Isso é importante a gente entender isso. Está falando aqui de ferir com cegueira, né? O exército sírio foi ferido com cegueira. Olha só. Quando Estevão ele estava morrendo, qual foi a oração dele? Pai, não lhes imputes este pecado. E o que foi que ele viu? Ele viu os céus abertos e Jesus em pé à destra de Deus. Olha só. Por causa da oração de Estevão, Jesus se levantou para ter um encontro com Paulo. Por causa daquela oração de Estevão, Jesus se levantou para ter um encontro com Paulo. Meu Deus, me ajuda. A oração da igreja por muito tempo foi Lula na cadeia, né? A oração da igreja por muito tempo foi Lula na cadeia, quando deveria ter sido Lula na igreja. Sabe, Estevão foi um mártir. Ele cumpriu a carreira dele ali. Mas por causa do espírito que ele tinha, por causa desse espírito, Deus pôde alcançar a vida do apóstolo Paulo. Aleluia. Quando Paulo estava indo para Damasco, ele foi simplesmente atropelado. Jesus atropelou Paulo. E como o exército sírio, ele ficou cego por 3 dias. Completamente cego. Naquele período de 3 dias houve um batismo de arrependimento. Ele começou a ver a si mesmo as suas misérias. Quando a igreja se coloca nesse lugar sobrenatural da brecha, irmãos, cegos opressores cairão por terra e se levantarão salvos em nome de Jesus. Quando a igreja se colocar nessa condição de intercessora, nessa condição sobrenatural da brecha, cegos opressores cairão por terra, mas se levantarão salvos. Isso só será possível no Espírito de Cristo. É no Espírito de Eliseu, é nesse Espírito de Estevão. É nesse Espírito mediador, nesse Espírito reconciliador. Versículo 19. Aleluia. Olha só. Então, Eliseu lhes disse: não é este o caminho, não é esta a cidade. Segue-me, e guiá-los-ei ao homem a que buscais. E os levou a Samaria. Quem tem esse espírito reconciliador, se você quer ser efetivo, você não vai ficar lidando com os efeitos colaterais, mas você vai lidar com a raiz do problema. Sabe, um espírito reconciliador é esse espírito que leva as pessoas à raiz do problema. O rei de Israel levou esse homem à raiz do conflito, porque só um espírito reconciliador liberta de fato. Versículo 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Versículo 22. Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Porém a este, manda-lhes, dá-lhes, pelo contrário, pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Então ofereceu-lhes o rei um grande banquete. Eu gosto dessa palavra. E comeram e beberam, despediu-se, e foram ao seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Só um espírito reconciliador quebra as barreiras da inimizade.
Porque a vingança só aumenta o eco da inimizade. A vingança só aumenta o eco da inimizade. Talvez inspirado, Eliseu, talvez foi inspirado no Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Talvez eu nunca tenha lido o Salmo 23 nessa ótica. Isso é, de fato, preparar uma mesa perante os inimigos, preparar um banquete, é amontoar brasas vivas sobre a cabeça do inimigo, é vencer o mal com o bem. Agora, só um espírito reconciliador, irmãos, está disposto a fazer uma ceia ao ofensor. Só um espírito reconciliador pode oferecer uma ceia ao ofensor. E esse é o caráter da ceia, né? Esse é o caráter da nossa ceia. Jesus, naquela sua última ceia, o ambiente era pesado, irmãos. Se podia fatiar as trevas. Tudo articulado contra Jesus ali. Mas mesmo assim, Jesus ele teve a hombridade de estender a comunhão. Estender a comunhão àqueles que o desertariam, àqueles que o trairiam e que o negariam. Você que machucou pessoas, eu oro para que você receba um batismo de arrependimento, de verdade. Agora você que foi machucado, eu oro para que você estenda a destra da comunhão, porque esse é o Espírito certo. Igreja é lugar de comunhão. Lembra que quando o novo convertido eu li um livro, Igreja é lugar de comunhão. É verdade, é lugar de reconciliação. A igreja é isso, irmãos. Então Eliseu ministrou graça aos sírios. Ministrou graça. Uma tipologia do ministério de Cristo. E uma das grandes dificuldades da lei é essa, né? Que a lei é boa, a lei é santa, mas a lei não perdoa e não regenera ninguém. A Bíblia diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Qual é o ministério da lei? É definir o pecado e sentenciar justamente o transgressor. Esse é o ministério da lei. Mas qual é o ministério da graça? Perdoar e transformar o homem de dentro para fora. Glória a Deus. Quando você age no Espírito de Cristo, irmãos, você começa a mudar valores na vida das pessoas à sua volta. Desde quando Jesus bradou na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Naquele momento que Jesus bradou ali na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ali corações começaram a ser tocados por um profundo sentimento. Começaram a ser transformados. Por que eu estou dizendo isso? Porque logo depois que Jesus disse isso, os seus algozes confessaram, verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Você só consegue enxergar a cegueira do opressor se você é uma pessoa crucificada. Isso é verdade. Você só vai conseguir enxergar a cegueira dos ofensores se você for de fato uma pessoa crucificada com Cristo. Eu não sei o nível da sua jurisdição como autoridade, não sei da sua família, do seu trabalho. Quem sabe Deus colocou num patamar aí dessa cidade. Mas a minha pergunta para você é: qual o espírito que você vai incorporar na sua vida? É o espírito do rei de Israel, que é o espírito da ofensa? Do rei da Síria, perdão, que é o espírito da ofensa? Ou do rei de Israel, que é o espírito ofendido? Ou se o espírito de Geazi, perplexo, desorientado, intimidado,
o espírito de Eliseu, um espírito reconciliador, um espírito pacífico. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 5, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Pai, Tu que chama pelo nome todas as famílias, tanto no céu como sobre a terra, Pai, nos leve a ter uma compreensão completa do amor de Cristo. Nos leve a ter uma dimensão completa desse amor e nos leve, Senhor, a mediar conflitos, Senhor. Dá-nos esse coração, Senhor. Dá-nos um coração compassivo, um coração reconciliador, Senhor. Discernindo de fato as necessidades, Pai. Dá-nos um coração compassivo. Ajuda-nos a discernir o corpo do Senhor, Senhor. A discernirmos a natureza da batalha. E, Pai, ajude-nos, Pai, a sermos encontrados nesse lugar da brecha, meu Pai, para que possamos reverter situações aparentemente impossíveis. Dá-nos a capacidade, Senhor, para influenciar pessoas para a realidade de Cristo. E nos ajude, Senhor, a desarmar, Senhor, Satanás. Dá-nos esse coração, Senhor. Dá-nos esse coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Aleluia, glória a Deus pela palavra dele. E eu quero, nessa manhã, dar a oportunidade a você que está nos assistindo, ouvindo essa palavra, de tomar uma decisão que vai afetar não apenas a sua vida, sua estadia terrena, mas o seu destino eterno. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, fazendo dele o seu Senhor e reconhecendo a Ele como seu Salvador, nessa manhã você pode decidir fazer isso. Você pode dizer a Ele: entra na minha vida. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, se você nunca fez essa oração, feche os seus olhos nessa hora, entregue-se a Ele, faça o teu convite, o convite pessoal, para que Ele, a partir de hoje, faça parte da sua vida. Se você já é um crente, nascido de novo, com certeza essa palavra afetou poderosamente a sua vida. E nós, tendo ouvido essa palavra, temos a responsabilidade de andar à altura da revelação que nós recebemos. Nós estamos fechando essa série nesse dia com chave de ouro, com uma palavra poderosa que desperta a nossa consciência, sobre sermos aqueles que vamos pacificar, que vamos reconciliar pessoas, sermos esse canal de Deus que vai abençoar a vida de muitos. Então nós vamos honrar nesse momento o Senhor através dos dízimos e também das nossas ofertas. Antes de tudo, fazemos isso porque amamos a Deus, amamos a sua obra, amamos a quem Deus ama. Por amor às pessoas, entregamos dízimos e ofertas na igreja, sabendo que a palavra de Deus vai avançar e vai correr ainda mais velozmente. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 4, quem olha para o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Então veja que as circunstâncias não devem determinar a nossa semeadura. Não olhe para o vento, não olhe para a dificuldade, não olhe para aquilo que está acontecendo, não olhe para a economia do país. Nós não dependemos disso para praticarmos os princípios da palavra de Deus. Independente de qualquer situação, a palavra de Deus continua funcionando. Então nessa hora nós podemos lançar sementes no reino de Deus. Devemos ser fiéis aos nossos dízimos, independente da impossibilidade de estarmos presencialmente reunidos, mas temos tantos meios hoje para fazermos isso. Houve um tempo em que a igreja não tinha esses recursos, máquina de cartões, Pix, dados bancários para transferência, mas hoje tudo isso é possível.
Então nós vamos nos utilizar dos meios para honrarmos ao Senhor. Nessa hora, se prepara, na tua tela vai aparecer os dados bancários. Temos o CNPJ, que é o meio pelo qual você faz um Pix para a igreja. E assim nós estaremos contribuindo com o avanço da palavra do Senhor. Vamos honrar o Senhor agora, vamos louvá-lo e em seguida nós encerramos. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. O teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Pai, te louvamos pela semeadura feita através dos teus filhos, Pai. Te dou graças por cada semente plantada em fé, produzindo resultados para a glória do seu nome. Tua palavra diz, Pai, que o Senhor é aquele que vai nos aumentar e multiplicar a nossa sementeira. Assim será com cada um dos teus filhos nesse dia de hoje. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, querido, nós estamos terminando essa série, esse ciclo, e nós na quinta-feira transmitiremos o culto de oração, uma palavra e um período onde estaremos conectados para buscarmos a Deus, colocarmos as questões, os motivos de oração. Temos sido despertados na consciência através dessa palavra desse dia de hoje. Precisamos estar com a atitude certa, com a motivação correta, para entrarmos nesse lugar chamado brecha e intercedermos por todos os homens, como está expresso na palavra de Deus, que é a sua vontade. Então, vamos fazer isso. Quinta-feira temos essa oportunidade, 20 horas, teremos a transmissão do nosso culto através do canal do YouTube. Fica conectado, fica atento às redes sociais, às instruções que estão sendo compartilhadas nesse tempo atípico, incomum. Estamos seguindo as instruções dos órgãos de saúde. Sendo assim, nesse tempo, não estamos reunidos presencialmente, mas estamos conectados no Espírito. A igreja continua fluindo, funcionando, crescendo sobre a terra. Nas nossas casas, devemos nos reunir em família e buscarmos ao Senhor. Devemos nos alimentar mutuamente. A Bíblia fala, irmãos, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 24, sobre nos considerarmos e estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Você se conectar, você entrar no canal do YouTube para acompanhar as transmissões, é expressão de consideração a tudo aquilo que está sendo feito. Existe uma equipe por trás das câmeras, envolvendo esforço, se empenhando, fazendo o seu melhor para que a palavra do Senhor chegue a você nas quintas e também nos domingos. Sendo assim, honra esse esforço, considera aquilo que os irmãos estão fazendo e assim você estará cumprindo aquilo que a palavra do Senhor diz. Quero agradecer ao nosso irmão Fernando por palavra tão abençoada que nos alcançou nesse dia de hoje, e eu me despeço aqui desejando que você seja abençoado na prática da palavra que você ouviu nesse dia, uma semana sobrenatural em o nome do Senhor Jesus. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu